Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vamos Prosperar Juntos. O meu nome é Beatriz Madureira e sou gestora de felicidade no trabalho. Hoje a minha convidada é Inês Moura, coach vocal. A Inês é licenciada em terapia da fala, é Master em Vocal Coaching, é coach certificada e practitioner em PNL e microexpressões em linguagem corporal. A Inês faz palestras, workshops, dá formações, cursos e é coach vocal de políticos e de personalidades públicas. Inês, bem-vinda e obrigada por estares aqui. É um prazer enorme ter-te. Muito obrigada por teres aceito o convite. Olá, Beatriz. Muito obrigada por este convite para este podcast e parabéns pelo projeto, desde já. Obrigada. Inês, tu também tens um podcast chamado Your Voice Matters, de quem eu sou ouvinte assídua. E assim, para começar, gostava de te perguntar, se é que podemos saber, como é que surgiu assim esta paixão da tua parte pela voz? Olha, uma boa pergunta. Eu sempre, quando eu tive que escolher a minha atividade profissional, quando estamos naquela altura de escolher um curso, o que é que vamos estudar e tudo mais, eu sempre gostei muito da parte de comunicação, sempre gostei muito da parte de psicologia e sempre gostei muito da parte da saúde. Então, curiosamente, estava muito indecisa sobre o que é que eu deveria seguir, qual é que era, assim, a minha vocação e, fazendo até aqueles testes psicotécnicos, dava, assim, para 5 coisas completamente diferentes. E, acabei por descobrir a terapia da fala como um curso que reunia ali várias valências que eu gostava. Dentro da terapia da fala, a área da voz é uma das áreas. E eu, mais para o final do curso, portanto, a área da voz nunca foi assim, vou para a terapia da fala porque quero usar, né, trabalhar com voz. Foi uma descoberta já mais tardia, já mais no final do curso, quando fiz de facto uma investigação sobre o tema da voz, e distinguir pequenas variações na voz das pessoas, ou seja, pequenas nuances, se a voz era mais rouca, mais soprosa, menos soprosa, assim, quase termos técnicos, mas eu gostei muito de fazer essa investigação e comecei-me a treinar muito o ouvido para ouvir a voz das pessoas e identificar o que é que elas poderiam melhorar. E isso acabou por fazer com que o meu professor de voz na altura me convidasse para trabalhar na empresa dele, mal eu acabei o curso, foi onde eu fiz o meu estágio profissional e apaixonei-me por esta área. Confesso que até à última da hora estava indecisa entre trabalhar na área da voz ou na área da multideficiência, que é uma área de ajudar crianças com múltiplas deficiências a comunicar. Portanto, para tu veres que eu gostava de comunicação, agora, se era comunicação de elite, como eu faço agora, ou se era a comunicação mais na parte mais essencial, mas acabei por me destacar por escolher esta área e foi a melhor coisa que eu fiz. Fantástico. Muito bem, obrigada Inês. Inês, e o que é ser coach vocal? Para quem não sabe exatamente, o que é que se trata? Então, o coaching em si é uma área que existe em várias disciplinas, ou seja, nós temos coaching de carreira, coaching no desporto, aliás, foi onde começou o coaching, e o coaching vocal é pegar num processo de coaching que é perceber onde é que a pessoa está e onde é que ela quer chegar, ou seja, qual é o objetivo dela, qual é o aperfeiçoamento que ela quer fazer, mas para a área da voz e da comunicação, neste caso em reuniões, a falar em público, palestras, apresentações, podcasts, entrevistas, tudo o que tem a ver com a voz, podem ser traçados objetivos, independentemente do ponto onde a pessoa esteja no momento, e a pessoa pode sempre melhorar, aperfeiçoar algum aspecto com o qual ou não esteja tão confortável, ou sinta que está aquém da potencialidade, ou sinta que não está alinhada com um objetivo que tenha pessoal ou profissional. Então o coach é um parceiro que ajuda a pessoa a perceber onde é que ela está, os recursos que já tem, os pontos fortes que já tem, que as pessoas nem sempre veem isso quando se trata de si mesmo, da sua voz, não encontram, não sabem bem o que é que já tem de bom. Se calhar E olham mais para a parte negativa, não? olham mais para a parte negativa do que é que eu não faço bem, a minha voz é irritante, é muito fina, falha, ou seja, nós já temos tanta coisa boa e o coach nesta área ajuda a pessoa a orientar as suas potencialidades e ser ainda melhor e trabalhar algum aspecto que de facto ela sinta que a ajuda a ter mais sucesso profissional ou pessoal. Muito bem. E eu imagino que tenhas clientes de todos o tipo de áreas e de quadrantes. Assim, obviamente sem desvendar ninguém, que não é esse o objetivo, quais é que são os objetivos principais ou as maiores dificuldades que, por regra, os clientes identificam quando vêm ter contigo? Que tipo de ajuda é que se pede? Olha, eu consigo quase dividir em 3 tipos de ajuda. Uma ajuda é pessoas que não têm qualquer problema de voz,
de ordem fisiológica, mas que sentem ansiedade e falta de confiança quando têm que se expor. E precisam de vencer essas barreiras, essas crenças, um, esse autoconceito para conseguir ter uma comunicação confiante e assertiva e segura quando têm que ir para palco. Isso é um ponto, ou seja, reduzir essa ansiedade e melhorar essa confiança na exposição. O segundo ponto é pessoas que têm uma voz também normal, mas que não estão a usar na sua potencialidade e que com isso estão a perder oportunidades de carreira, de posicionamento, de uma entrevista importante que precisem, de um discurso, recusam convites por não se sentirem que também têm um jeito para aquilo. Então são as pessoas que acham que não têm jeito, mas que precisam e vão precisar no futuro. E então vamos aqui trabalhar questões quer de comunicação, quer de voz, para chegarem onde querem. O terceiro grupo de pessoas são pessoas que sentem efetivamente na voz alguma coisa, ou seja, pessoas que sentem que têm a voz muito nasal, ou que falam mais pelo nariz, ou que falam muito alto e que assustam as pessoas, ou que falam muito baixinho e que ninguém os ouve, ou que falam por dentro e comem as palavras e portanto não ficam ali. Então, estes são questões mais de ordem da voz que têm, pessoal, não é? Da sua voz, e que eles querem ter uma voz, portanto, ou mais limpa, mais audível, mais perceptível, mais interessante, com mais variações. Então, isto é o terceiro grupo, que é mesmo a parte da voz pura e dura. Por isso, na minha metodologia, eu tanto trabalho questões de coaching, como de comunicação, técnicas de comunicação, como também de voz. E cruzo estas disciplinas consoante a necessidade que o cliente me traz. Que às vezes não se limita só a um destes grupos, às vezes está um bocadinho entre os dois, ou está... Então... Claro. Então adequas as tuas técnicas de acordo com os objetivos das pessoas, naturalmente. Sim. Mas acaba por ser, se calhar, mais objetivos profissionais do que pessoais. Embora possa haver pessoais, não é? Mas se calhar encontras mais objetivos profissionais. Sim, eu diria que é 80-20. 80 para a parte profissional, porque também trabalho mais com líderes e também com políticos, como disseste, mas essencialmente com líderes, ou pessoas que têm o seu próprio negócio, que estão a lançar o seu projeto, que querem transmitir, não é, esse posicionamento também no mercado, junto dos seus clientes, e portanto, tendo em conta que é um serviço mais, eu não diria de elite, mas é um serviço que realmente vai trazer um retorno de investimento tanto maior quanto a pessoa for usar a sua voz na sua profissão. Claro que também temos objetivos pessoais nesta área e curiosamente até recentemente tive agora mesmo esta semana, um cliente que me trouxe um objetivo pessoal, assim de partiu-me o coração, porque ele sempre foi, enfim, uma pessoa mais ligada às matemáticas e às ciências e sempre foi muito fechado, sempre guardou muitas emoções para si, com muita dificuldade em expressar-se aos outros e que sentiu que, no fundo, perdeu ali um bocadinho o amor da sua vida porque nunca foi capaz de lhe dizer, claramente, não é? De lhe dizer o quanto gostava dela e sente que perde muitas oportunidades na vida por não conseguir, no fundo, usar a voz na hora H, que é muitas vezes só dizer a alguém, olha, eu amo-te, ou casa comigo, quer que seja. Então vou ajudá-lo nesse processo pessoal, mas é raro, ou seja, não é tanto a regra da pessoa conseguir, ou então ter, por exemplo, pessoas que querem ter uma comunicação mais clara porque querem ser um bom modelo para os seus filhos, querem que os filhos aprendam a falar bem com ele ou com ela e, portanto, aí também acontece, algumas vezes já tive pedidos nesse sentido, de se fazerem ouvir em casa e de serem um bom modelo para a família. Que é importantíssimo saber fazer-nos ouvir, não é? Seja no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Inês, tu tens um livro que se chama O Poder Secreto da Voz, está aqui cheio de post-its que eu ando a aplicar, porque o livro tem exercícios práticos e é um livro interativo e, portanto, nós podemos ir, à medida que vamos lendo, ir aplicando aquilo que tu vais propondo. Há uma frase muito engraçada, muito interessante no livro que eu gostava que tu a comentasse e me explicasse um bocadinho. No livro, e a frase diz: a respiração é um copo de água num restaurante elegante. Adorei. O que é que tu quiseste dizer exatamente com isto e qual é, afinal, a importância da respiração? Eu acho que eu tinha um mestre, entre aspas, que dizia diz-me como é que respiras que eu dir-te-ei como é que tu vives. E a respiração, acho que primeiro é das funções que nós temos mais básicas, ou seja, é a primeira, quando nós nascemos, é logo a primeira função a ser testada, é logo respirar, abrir os pulmões e gritar e chorar. Portanto, a voz está connosco desde este primeiro momento e esta respiração.
Nós nascemos com uma respiração perfeita, mas eficiente, livre, sem esforço, mas com os nossos hábitos ao longo da vida, hábitos do gritar quando estamos a jogar à bola, ou com amigos, ou imitar os desenhos animados, ou de falarmos muito baixinho porque nos estão sempre a mandar calar em casa, ou de termos que falar muito alto porque temos uma família muito numerosa. Então, a nossa respiração, depois de acordo com também as atividades que fazemos, em termos até desportivos, ou estarmos muito tempo sentados, ou, enfim, tudo isso vai condicionando a nossa respiração e vamos colocando esforço onde ele não precisa de estar. Ou seja, até há muito aquela versão quase de eu para respirar bem, nota-se a pessoa a levantar muito o peito e a levantar muito os ombros e a respirar fundo pelo nariz, quando para falar nós não precisamos de nada disso. Ou seja, não precisamos de respirar só pelo nariz, ou seja, precisamos da boca. O ar está sempre a entrar e a sair entre as frases pela boca também. Nós não paramos de repente para falar e... Pois, Beatriz, como eu estava a dizer, pelo nariz. Claro. Então, Já o fazemos sequer sem pensar, não é? exatamente. Então, o que acontece é, a respiração para falar é tão discreta quanto um copo de água num restaurante elegante, que nós nem reparamos que muitas vezes o funcionário, não é, o colaborador vai lá e coloca um bocadinho de água. Nós nem damos conta, estamos a falar com alguém, a apreciar o momento e de repente pegamos no copo e bebemos. Voltamos a pousar o copo, quando vem novamente, ele está sempre ali a meio. Então, nós não precisamos de deixar o copo completamente vazio, que é quando se fala, até chegar ao final da frase e já não tenho quase ar e já estou quase ali a lutar. Isto é ficar com o copo vazio, é não ter, não é, água no copo, mas também não preciso transbordar o copo nem estar sempre a respirar fundo para falar. Isso é extremamente cansativo. Então, a respiração deve ser discreta, como está no livro, como um copo de água num restaurante elegante. Adorei a metáfora, por isso não podia deixar de a referir aqui. E percebo perfeitamente o que estás a dizer, porque eu própria dou conta, quando estou tão entusiasmada a falar, já que fico sem ar, falo até perder o ar. Portanto, mas acho que é preciso realmente termos consciência disso para não chegarmos ao ponto de ficarmos sem água no copo, não é? Exatamente. Exatamente. Outra frase que eu achei interessante e utilizamos muito, acabamos por utilizar no dia a dia, é o facto de muitas vezes o que vai condicionar a nossa interpretação daquilo que nos dizem exatamente não é a forma, aquilo que nos dizem não é o conteúdo, mas sim a forma como nós dizemos alguma coisa, não é? Tantas vezes nós dizemos não é aquilo que tu disseste, mas a forma como tu disseste. Portanto, a intuação, o volume, tudo isso vai condicionar a mensagem que é recebida ou interpretada pelo receptor. Além disso, temos outros tipos de condicionalismos, o tom, falas no teu livro, pode ser agudo, monocórdico, mais grave ou menos grave, e nós acabamos também muitas vezes por dizer, quando ouvimos a nossa voz gravada, que não nos reconhecemos. Portanto, a voz tem todas estas condicionantes e todas estas características, especialmente o tom de voz, de ser mais grave, mesmo mais agudo, mais monocórdico. Portanto, eu aposto, tenho a certeza que tu encontras essas características em todas as vozes que vais ouvindo e com quem vais trabalhando. Sim, inerentemente, em primeiro lugar, a voz tem o poder de nos aproximar ou de nos afastar. A forma como usamos a voz, tanto a mesma frase pode ser dita e gerar uma discussão ou gerar uma aproximação, não é? Mas pela forma como a dizemos, pela certo? forma como a dizemos, exatamente, não é? Mesmo dizer, olha, eu não compreendo o que não compreendo o que estás a dizer. Não é? Eu posso estar aos berros a dizer isso, não é? Eu não compreendo o que estás a dizer. Não é? Posso dizer, olha, pá, não compreendo o que estás a dizer. Não é? E isso vai gerar uma reação completamente diferente. Então, tem este poder de nos aproximar ou de nos afastar, porque a voz é um elemento de sobrevivência, acho que isso é importante, nós só sobrevivemos na nossa vida, nas nossas empresas, nas nossas organizações, com a nossa voz. Se nós não tivéssemos voz, ficaríamos completamente isolados, não é, dos outros. E então, claro que nos podemos aproximar ou afastar de formas diferentes, não é, e com objetivos e intenções diferentes. E uma das coisas, Beatriz, que muitas vezes condiciona a forma como nós falamos e o resultado que, sem pensar como é que falamos, vai ter no outro, tem a ver com o nosso próprio estilo de comunicação. Então, todos nós temos um estilo de comunicação moldado pela nossa personalidade, pelo nosso contexto, pelos nossos modelos, enfim, o que quer que seja. E muitas vezes, o eu perceber que o meu estilo, por exemplo, vou dar 4 exemplos, não é, de estilos diferentes. Uma pessoa que tenha
um volume forte, que fale sempre alto, que seja muito presente, não é? Ou seja, chega a uma sala e fala alto e diz com confiança. Tanto pode ser visto, por exemplo, numa empresa, pelos colaboradores, como alguém que é firme e determinado e assertivo, como por outras pessoas podem sentir que é alguém que daquela forma é mais autoritária, que está zangada sempre, que não dá espaço, não é, para os outros também poderem errar. Então a mesma voz pode ter aspectos positivos ou negativos consoante quem a ouve e também a sua própria personalidade. Tal como alguém que, por exemplo, seja mais feliz, mais entusiasta, mais entusiasmado, as pessoas podem se sentir bem ao pé dela porque sentem energia pessoas que até são muito storytellers e contam e atraem a atenção para si, mas outras pessoas podem achar cansativo e podem achar, epá, aquilo é too much, não é? Tipo, já vem lá tipo, com Claro. as suas histórias. Tal como um terceiro exemplo de alguém que seja com uma voz muito suave, muito calma, tanto pode acalmar uma situação de conflito e trazer ali um espaço, né, de conforto, como pode ser visto como falta de assertividade e de confiança e de impor limites. Ou então, pessoas que são uma voz muito monocórdica ou mais racional, mais tranquila, podem ser vistas como pessoas mais analíticas, ponderadas, como podem ser vistas como aborrecidas, não é? Se for um discurso em que tenham que motivar os colaboradores, um tom de voz monocórdico, não é? Dificilmente atingiram o Dificilmente objetivo, atinge não o é? objetivo. Então, o que é certo, o que é errado? Isto é que é maravilhoso no coaching, que é, não há certos nem errados, é o que é que quer. O que é que quer fazer com a sua voz. E às vezes, se calhar, temos que adaptar conforme as situações também, não é? Exatamente, temos que adaptar consoante as situações, porque senão só vamos acertar em algumas situações, não vamos Exatamente. acertar em todas. Não é? Exatamente. Como ter sempre o mesmo número de totoloto, pode acontecer, pode não acontecer, não é? E às vezes não acontece. A maior parte não, infelizmente. Olha, Inês, eu estava a ouvir e estava-me a fazer lembrar uma coisa. Faz sentido esses estilos podermos fazer um paralelismo com as culturas? Ou seja, há povos que nós associamos, por exemplo, os espanhóis são muito efusivos, ou os italianos também, não é? Os povos mais latinos. Mas, por exemplo, os povos asiáticos temos tendência a achar que são mais calminhos. Eu estou-te a perguntar isto porquê? Porque enquanto estava a ouvir, fez-me lembrar, eu vivi muitos anos em Macau, e fez-me lembrar uma coisa. Quem não conhece pode dar uma interpretação diferente àquilo que está a ver e a ouvir. Por exemplo, os chineses, é uma coisa engraçada, muitas vezes quando estão a conversar, são bastante efusivos e falam muito alto. Os restaurantes chineses são super barulhentos. Mas mesmo entre duas pessoas, eles gritam e a quem olha de fora não percebe se eles estão zangados um com o outro. As pessoas estão a ter uma discussão, parece uma discussão, mas depois no meio daquela gritaria dão gargalhadas. E, portanto, fez-me lembrar, mas quando olhamos, por exemplo, para os japoneses, parece que é tudo muito calmo, muito silencioso, não é? Uhum. E fez-me lembrar, será que fará sentido fazer um paralelismo entre os tipos de vozes, ou pelo menos a forma de comportar associada à voz dos diferentes povos? Fará sentido? Claro que sim, claro que sim. Nós aprendemos por imersão, não é? Nós aprendemos a nossa fonética. Mesmo, agora eu vou aqui um bocadinho às minhas bases de terapia da fala. Nós aprendemos a fonética de uma língua e a fonologia e tudo mais com a aprendizagem dos nossos pais, professores, irmãos. Depois vamos alargando um bocadinho o nosso círculo. E nós vamos aprendendo que essa é a forma correta de falar. Então, Tem os desde sotaques, se pequeninos, calhar, não? os sotaques, não é? Nós somos uma esponjinha, quando somos bebés, crianças, até aos 3, 5 anos, 7, assim, toda a vida, não é? Nós mesmo depois, até adultos, se formos viver para outro país ou para outra região, começamos a ganhar algum sotaque. Exato. Isso é normal, porque lá está, a voz é uma ferramenta de sobrevivência e é adaptativa. Mas, sem dúvida que nós, imagina, crescer num determinado país e numa determinada cultura, e toda a gente à minha volta falar daquela maneira, eu vou-me adaptar não é? A minha voz vai se envolver porque esse é o padrão. Então, a nossa voz está dentro sempre de um contexto. Claro que se eu mudar de país e vir, epá, de repente parece que... Isto aconteceu-me quando estavas a dizer, eu fui ao Japão há 2 anos, viajei, estive lá 3 semanas e fiquei maravilhada porque eu nunca vi um sítio tão silencioso como o metro de Tóquio. Exato. Um metro! Não sei, ou seja, toda a gente fala ao telefone, fala alto. Lá não, é proibido falar ao telefone, é proibido falar alto. Então é mesmo cultural. E essa questão das pessoas serem mais quietas, não é? Mas, por exemplo, já os chineses, nós vimos perfeitamente a diferença entre os chineses e os japoneses, sei lá, no museu, porque os chineses estavam todos aos berros e os japoneses muito caladinhos.
Então, sem dúvida, Beatriz, nós vivemos, e para nós também portugueses, parece-nos sempre que os espanhóis falam muito alto. Temos até um pouco esta ideia de... É um preconceito, mas eu acho que nós também falamos bastante alto. Não damos Sim. conta, se calhar. Exato, mas eles devem achar, eles não estão calados? Não sei, nunca perguntei. Os espanhóis acham que nós falamos muito para dentro. E a nossa língua é muito difícil também para os outros, a nossa voz, enquanto portugueses, é muito difícil para os outros povos também entenderem. Isso terá alguma coisa a ver com a dicção? Tem a ver com a dicção, tem a ver com a fonética, com as próprias características das palavras, da forma como os sons que nós temos e a forma como os dizemos. Costuma-se dizer que o português é uma língua muito spread, que é muito para os lados, enquanto, por exemplo, o britânico é muito mais como se fosse uma igreja gótica, tipo, é muito, hello, tudo muito mais para cima e para baixo, e nós é tudo para os lados. Então nós acabamos por comer um pouco algumas palavras e temos aquilo que ninguém entende na Europa e tudo mais, que são os sons nasais. O João, o pão, Eu sei, todos estes pões, é Conceição. Conceição. Ninguém, isto é um mistério para todos os povos. Tipo, os sons saírem pelo nariz, não é? Estes ditongos nasais, isto é um mistério para qualquer outra pessoa. Portanto, os portugueses também têm aqui uma voz muito característica. Falamos agora um bocadinho da dicção. Consideras que é efetivamente um ruído na comunicação da mensagem? Considero, porque se os outros não perceberem as palavras, fica ali um bocadinho uma informação em falda, não é? E depois também cansa ouvir alguém e não perceber durante muito tempo. O nosso cérebro desliga, acaba por ser pouco interessante também. A dicção é uma das características que mais muda tudo. Ou seja, quando a pessoa trabalha a dicção, consegue melhorar a voz, ou seja, porque como as palavras são mais bem ditas, imagina que os nossos lábios, a boca, o nariz, é um molde, é uma forma. E quando essa forma é mais perfeita, os lábios abrem mais, a boca abre mais, o som sai mais definido, não é? Do que se tiver tudo ali apertado. Então, a dicção costuma ser muitas vezes até um ponto-chave e se calhar quem nos está a ouvir, para quem fala rápido, e toda a gente lhe diz, fala mais devagar. Isso não funciona para alguém que tenha, lá está, um estilo rápido e um ritmo rápido. Mas melhorar a dicção e a clareza e a precisão, ouvir-se, a dizer as palavras até ao fim, vai ajudar imenso, porque já consegue reduzir um bocadinho a velocidade, mas sem sentir que está a ser artificial. Porque nisto da voz e de treinarmos a voz, nós temos que manter muito, não é? Ou o mais possível, tudo o que é autêntico em nós. Claro. Apenas limando arestas para que os outros nos entendam. Claro, para continuarmos a ser nós próprios, não é? E depois as coisas saírem naturalmente. Estavas agora a falar de falar rápido, mais uma vez dou o meu exemplo, muitas vezes também dou conta que estou a falar rápido, não só quando estou entusiasmada, mas aprendi a ganhar consciência disso e quando noto, então tento fazer mesmo calma e falar mais devagar, até tentar respirar um bocadinho melhor, porque acho que isso acaba por estar tudo interligado e ajuda a conseguir comunicar melhor a nossa mensagem, não é? Há pouco falámos que a maior parte, ou grande parte de alguns dos teus clientes vêm pedir ajuda porque certamente têm receio de falar em público, por exemplo, com certeza que é um dos objetivos, é conseguir ultrapassar essas ansiedades de falar em público. Há uma coisa que tu referes no teu livro que é uma coisa que muita gente faz, de certeza, que é o picarreio. Antes de começar a falar, arranhar aqui um bocadinho as cordas vocais, que é o que acabamos por fazer. Sim. Não fazer isso de todo, certo? Não fazer isso. Sabes que isso é muito interessante, porque às vezes vejo filmes e nos filmes, quando querem caracterizar alguém que está assim, que vai começar a falar, põem muito essa pessoa. Sim, e eu penso, se calhar as pessoas veem isto nos filmes e acham que é assim que se começa um discurso. Tem que se fazer, parece que é uma obrigação fazer isso, não é? Não, e de todo. Não fazer, ou seja, o que fazer em vez disso? Nada, silêncio. Sim, às vezes o pigarrear, há pessoas que nem dão conta das vezes que fazem durante o dia, estão sempre a fazer isso, mas é ter consciência, em primeiro lugar, e segundo, ao começar um discurso, a primeira frase que nós dizemos é a mais impactante, é a mais importante. Então, estar suja, ou seja, fazermos um ruído que é desagradável para os outros ouvirem. A próprio pigarreio pode desarmonizar um pouco ali as pregas vocais e acaba depois de ter uma voz mais rouca do que aquela que nós queremos. Então, se eu sentir vontade, não é? Estou num discurso, imagina, estou num palco e tenho vontade de pigarrear,
de facto ali suster, engolir um bocadinho de saliva e falar um pouco mais alto, do que se calhar até poderia ser o meu estilo natural, porque o falar mais alto vai ajudar a Soltar. libertar, sim, exatamente, a soltar, só um bocadinho, aumentar ali um bocadinho o volume, tipo, mostrar ainda mais confiança, que é para limpar, às vezes, aquelas secreções que saem, não é? Caem do nariz. Isto é tudo o mesmo tubo, não é? Nós às vezes achamos a voz é uma coisa separada, mas a voz é a mesma zona onde nós respiramos, onde nós passa pelas zonas onde nós comemos, onde nós engolimos. Então toda a estrutura está. A voz foi uma das últimas coisas a ser usada, não é? Primeiro temos que respirar, que engolir, que nos alimentar, tudo mais. E, por exemplo, até aquilo que a pessoa come antes de fazer um discurso, o que é que se escolhe comer, qual é a refeição antes, não é? Aquela meia hora, uma hora antes, vai condicionar até a nossa voz. E por isso, o melhor é sempre pensar tudo quanto for mais fluido, menos pesado, mais leve, é melhor para a voz, tudo o que for mais pesado, com até uma coisa que fica muitas vezes na garganta, são frutos secos, a pessoa comer frutos secos, fica ali não é, incomoda ali nozes ou amêndoas, mas evitar um pouco isso antes de, por exemplo, vou para uma reunião e faço ali uma pausa ao meio da tarde e vou comer ali um snack. Que esse snack não tenha essas pequeninas quase partículazinhas que às vezes ficam ali a irritar a garganta. São pequenos truques que depois as pessoas acabam por também descobrir o que é que funciona melhor para elas. Muito bem. Há que às vezes eu tenho a ideia que a sensação que a voz está presa. E então, para começarmos, é aquela sensação de clarear, de puxar. Realmente temos que efetivamente evitar. Só para dar um outro exemplo, já me aconteceu, por exemplo, estar à frente. Mas há outras formas, há outras formas de limpar a voz antes. Então, o que os meus clientes fazem é 5 minutinhos antes, não é? Num sítio privado, fazem ali um exercício, 1 minutinho, 30 segundos, que vai libertar essa sensação, vai libertar a voz, mas de uma forma saudável, não de uma forma que vá prejudicar. Houve uma situação em que eu tive que falar com uma plateia de executivos da minha própria empresa, em que eu ia dar uma formação, estava super nervosa. E a sensação que eu tinha, presumo que muitas outras pessoas tenham tido já essa sensação, é que a voz tremia-me, para já parecia que não saía, depois tremia por todo o lado, pelo menos os 2-3 minutos iniciais, que parecem horas, e eu só queria meter-me num buraco e fugir dali a correr. Mas depois a sensação era que ao aquecer o assunto, também o tempo a passar, não sei se relaxei e a voz começou a correr normalmente. Mas já me aconteceu isso e pronto, imagino que muitos dos teus clientes também tenham tido já essa sensação de bloqueio, que a voz não sai, que fica ali presa e é uma coisa horrível. Isso é a história da minha vida, não é? Toda a gente pede um pouco isso. Exatamente. Sem dúvida. E se nós pensarmos isto como o coaching ser algo associado ao alto desempenho, por exemplo, um jogador de ténis que vai entrar para uma partida importante, ele tem sempre de ténis, futebol, qualquer desporto, agora fazendo o paralelismo, que também foi uma área, não é? Eu também fui desportista e também associo muito o coaching a outra parte da minha vida. Mas há uma preparação física e mental antes de entrar em jogo. E esta preparação mental pode ser algo como ir para um sítio tranquilo, ter ali um momento em que olho para uma fotografia que me faz feliz, não é? Os meus filhos, alguma coisa que me traz para um espírito mais positivo, olhar pela janela, para o horizonte, ir buscar um copo de água, espreguiçar-me um pouco, ou seja, ter um momento de paz e de preparação mental, não é? O foco naquilo que eu vou, não é? Aquilo que eu vou fazer, até ouvir-me falar bem, com confiança, na minha cabeça, não é? A imaginação é muito importante. Porque as pessoas, quando estão nervosas, começam a imaginar-se a falhar, começam a imaginar-se a gaguejar, a voz a ficar presa, e isso vai, naqueles 5, 10 minutos antes, começar a criar exatamente essa profecia autoproclamada, porque eu fico nervoso com essa imagem, quando vou para palco já estou nervoso, tudo mais. Então, há uma preparação física e mental para entrar. E a preparação, são coisas mega simples, mas muito eficazes. Eu vou-te dar um exemplo de uma cliente que, aqui há uns dias, começou a fazer um trabalho comigo e ela dizia-me sempre que quando vai fazer reuniões, ela é gestora de projeto, que sendo que fica perdida, ela começa a falar e começa a perder-se, o fio à meada ao discurso, fica nervosa por causa disso, sente que os outros não entendem, depois fica nervosa porque sente que, enfim, aquela bola de neve. Exatamente. E o que é que nós descobrimos juntas na primeira sessão? Que ela, durante a vida dela, houve algumas situações em que as pessoas comentaram que ela não foi assim tão clara, olha, não se percebeu bem o que é que tu disseste, podes repetir. Então ela interiorizou a ideia de que ela não fala bem. E tornou isto uma autoimagem, não é? Então ela sabe que não
que as pessoas às vezes pedem para repetir e fica nervosa só antecipando esse facto. E então, nós percebemos quem tinham sido essas pessoas, o que é que lhe tinham dito, ou seja, olhamos para esses momentos, não de uma forma, vou mudar o que aconteceu, não é isso, mas ok, como é que eu posso ressignificar isto na minha vida? E essas vozezinhas todas, ela depois foi muito giro porque ela associou como se fosse um rádio. Sabes quando o rádio não está Sim, na não está frequência certa, sintonizado, sim. está tipo, que é só ruído. E então ela agora, antes de começar um discurso, ela desliga esse rádio, silencia, antes de começar a falar. E isto, em 15 dias, causa um efeito muito, muito, muito positivo. Ela até teve um feedback logo da coordenadora, de alguém que trabalhava também nessa área, de que ela tinha sido muito mais confiante e concisa. Ou seja, é uma preparação mental que ela faz em 10 segundos, né? Ouvir primeiro, estou a ouvir estas vozinhas tipo aqui a confundir-me, se sim, desligar o rádio, se não, vou em frente. Então é muito isto que também este coaching pode ajudar, não é? Claro que esta estratégia da rádio funciona para ela, pode não funcionar para outra pessoa. Isto é Claro, caso a cada um caso. encontra a sua, desde que funciona, a parte psicológica é realmente muito importante. Projetarmos o nosso sucesso e não projetarmos a nossa... Claro, e o nosso sucesso começa na nossa mente. Se nós não nos virmos, não nos visualizarmos a ter esse sucesso, o nosso corpo não sabe o que é que há de fazer. Então nós temos que planear para o sucesso, temos que visualizar, ouvir esse sucesso. E muitas vezes o ouvir esse sucesso é ouvirmos em treino. Essa pessoa, durante o treino, em casa, ou durante as sessões, ou no fim, ou entre sessões, ela sente esse sucesso, o corpo começa a sentir isso como algo já seu. Então já consigo replicar noutros contextos. Agora, Sente-se mais confiante, não é? se eu nunca senti sucesso, se eu nunca tive uma experiência positiva de falar em público, é difícil que eu, de repente, a crie. Claro, aí é uma bola de neve, mas na positiva, porque a pessoa sente-se confiante, o próprio corpo também se posiciona de forma mais confiante e pronto, vai-se replicar de forma positiva, que é o que nós queremos, obviamente. Inês, há pouco dissemos que a voz é, obviamente, uma ferramenta de comunicação por excelência. E mesmo nós, quando apenas falamos com a pessoa, ao telefone, por exemplo, conseguimos facilmente, especialmente quando conhecemos bem a pessoa, mas independentemente disso, a não ser que a pessoa esteja a disfarçar, mas conseguimos perceber se a pessoa está bem disposta, se está feliz, se está chateada, se aconteceu alguma coisa, seja, percebemos facilmente o estado de espírito da outra pessoa. Qual é para ti o impacto que a voz tem no âmbito empresarial, no âmbito organizacional, especialmente em cargos de liderança? É toda. Em primeiro lugar, eu quero ouvir esta pessoa, não é? Eu confio nela, porque a voz é tão. Só voltando aqui um pouco à parte instintiva, ela ativa no cérebro da outra pessoa, ou tanto ativa a receptividade, não é? Ok, eu sinto-me segura, eu sinto-me ouvido, eu sinto confiança na pessoa, no que ela está a dizer, vejo congruência entre o que ela está a dizer e o que ela está a fazer, também a nível gestual, corporal, as palavras. Então, se eu tenho uma sensação de congruência entre a voz e o resto, não é? Aquilo que ela me está a dizer e a voz, eu sinto mais motivado a seguir aquela pessoa e a confiar nela. Se eu, em algum momento sinto que não bate certo, alguma coisa que eu até nem sei explicar não bate certo, ou seja, este meu líder está-me a falar de motivação e de quão bons foram os resultados e o quão temos desafios pela frente, mas com um tom de voz que passa insegurança, preocupação em vez de ser entusiasmo, que não passa a energia as palavras que até ele quer dizer, que se não bate certo, o meu cérebro fica um bocadinho de pé atrás, a desconfiar. Porquê que não bate certo? E isso faz com que a liderança seja mais ou menos efetiva nesta dimensão da comunicação. Não é? Claro que é muito importante o que se diz, não é? E as palavras têm poder, mas a forma como se diz, eu já vi discursos brutais, mas de facto, quando a pessoa diz aquilo, ou porque diz tão rápido que ninguém consegue pensar sobre o que é dito, nem tem tempo de parar para refletir. Ou então diz de uma forma tão pouco expressiva que ninguém sai de lá, não é? Com a emoção, convencido, com a emoção, não me faz sentir nada. Dizer aquilo, a lista do supermercado é a mesma coisa. Ou seja, entendes? Ou é tudo tanto entusiasmo, tanto fogo de artifício que eu nem percebo qual é a mensagem-chave, porque é muito importante. Então este depurar, este afinar, o que é que a pessoa quer mesmo dizer, qual é, refletir sobre a mensagem, refletir sobre o impacto que quer ter e depois a voz, então colar nesse objetivo e alavancar a comunicação. Eu acho que isto é uma competência fundamental para os líderes e também é esse o feedback que os meus clientes que são líderes dizem. Isto é um exercício
fundamental para a minha liderança. Até porque quanto mais acima está o líder, menos momentos tem de comunicação para toda a empresa. Então, há as reuniões, não é, de quarter, ou há o final do ano, ou é a revisão do ano, enfim, então esse é o momento fulcral que vai ditar o tom, literalmente, para os objetivos da empresa no próximo semestre, trimestre, até o próximo ano inteiro. E é fundamental que esses momentos de comunicação sejam bem planeados, com acompanhamento profissional, para de facto terem o resultado desejado, porque naquele dia a pessoa, enfim, está mais nervosa, ou fica ali mais presa ao PowerPoint, ou não treinou. Depois também há aqueles líderes que são um bocadinho mais, eu não diria arrogantes, mas isso da comunicação eu nem preciso treinar. E são uma valente Mito. seca. É um mito, porque depois não treinam, não lhes sai bem em palco, ninguém lhes diz porque eles são os chefes, não é? E ficam presos a uma comunicação muito medíocre, e nós vemos isso, infelizmente, Sem impacto, em muitos quadros em Portugal e também na política, infelizmente, não é? Que a fasquia está muito baixa, porque ninguém lhes diz, tu precisas de trabalhar isso. Ou vem de uma consciência muito própria, que as pessoas às vezes têm, outras vezes não têm. E isso aplica-se, acho eu, ou pode-se aplicar não só a esses líderes que falam pouco frequentemente, se calhar, com as equipas, mas com aqueles que estão no dia-a-dia com as equipas, não é? Até porque aí também têm mais oportunidade de treinar e de ir aplicando eventuais conhecimentos que depois possam ter trabalhando contigo diretamente, porque é fundamental que a equipa consiga sentir-se motivada no dia-a-dia e que eles saibam conseguir transparecer e transmitir essa energia, essa mensagem da melhor forma. Portanto, concordas que se pode aplicar tanto numa situação como noutra? Não, eu acho que as empresas têm muito mais impacto, o middle management, ou seja, as chefias intermédias têm muito mais impacto numa empresa do que o líder. Ou seja, o CEO pode-se dar ao luxo de não comunicar bem, porque tem pessoas abaixo dele que, se comunicarem bem, a coisa funciona. O contrário já não acontece, ou seja, o CEO pode comunicar muito bem, ser muito inspirador, mas se a comunicação não flui das chefias intermédias para baixo, dos diretores para baixo e tudo mais, aí começa a haver problemas de disfunção. Há áreas da empresa que ficam disfuncionais por essa comunicação não estar as coisas típicas, não é? Ou fica a comunicação só faz aquele quintal, não é? Que é o meu quintalzinho, e não flui para os outros departamentos, ou o próprio dentro do departamento a comunicação também não flui, não é? Porque não há muito espaço para as pessoas poderem, se calhar, até contribuir, e tudo isso tem que ser auscultado, não é? Concordo completamente contigo. Inês, assim, a título de curiosidade, as empresas em Portugal já são receptivas a este tipo de formações, de aprendizagens, ou ainda há assim uma mentalidade um bocadinho fechada? Acho que as grandes empresas as empresas do tecido empresarial médio, as PMEs menos. Ou seja, eu acho que as grandes empresas nacionais, até mais cotadas, não é? Ou mesmo em bolsa, acho que sim, tem já estrutura, mesmo de recursos humanos, que vai olhar para este tipo de treino, olhar para os talentos que têm dentro de casa, e perceber o que é que estes líderes precisam para serem mais eficazes. Também há mais orçamento, há mais, enfim, mais disponibilidade para este tipo de trabalhos. E essas empresas, sim, investem muito, investem bem. As empresas mais pequenas e médias investem um pouco menos, e quem investe muito também são os solo entrepreneurs, ou seja, as pessoas que têm a sua empresa muito pequena e que são um bocadinho a pessoa que faz tudo e que é a cara da empresa também face aos clientes, face a possíveis investidores, face aos seus colaboradores. Então, aqui temos pessoas também que têm o seu negócio, que investem muito nesta vertente, nestas competências de comunicação. Agora, assim, áreas mais tipo de fábrica, mais industriais, menos, neste sentido, menos. Sim, é compreensível também. Uhum. Já falámos há pouco, para terminar, falámos há pouco de pequenas, do não pigarrear, de respirar, de beber água. Há mais assim alguma pequena dica que possas partilhar connosco? Olha, estarmos felizes, que é a tua área também, Beatriz. Eu acho que quando nós estamos bem connosco próprios, quando estamos equilibrados, quando cuidamos de nós, a nossa voz irradia todo esse bem-estar e essa disponibilidade para nós e para os outros, não é? E por isso eu acho que cuidarmos da nossa felicidade
é importante para a nossa voz, porque é difícil fingir quando não estamos bem, de tentarmos fazer os outros sentirem-se bem. Acho que parte muito de nós, do nosso autoconhecimento, do trabalho que temos que fazer connosco todos os dias, e acho que a felicidade é boa para a voz, posso dizer. Fantástico. Concordo plenamente. Inês, para além do teu podcast, como é que podemos chegar até ti? Podem chegar através do LinkedIn, através do meu site, que é voicepowerleadership.pt, e pelo Instagram também, é a mesma coisa, Voice Power Leadership, e pelo Facebook, ou seja, são aqui os vários canais. E também pelo meu contacto direto de e-mail que está no meu site. Por isso, o que eu faço normalmente para quem quer ou pode querer saber o que é que pode trabalhar nesta área, eu só trabalho com pessoas que realmente eu sinta que têm uma questão que eu possa ajudar e que estão motivadas para resolver o problema. E isso, primeiro, faço sempre uma conversa informal para perceber realmente o que é que a pessoa traz. E daí decidir então se ela quer avançar ou se na empresa dela faz sentido avançar com algum programa, mas de facto há sempre um primeiro contacto informal de perceber o que é que está ali, o que é possível trabalhar e depois então a pessoa ver qual é a melhor opção para si, o que é que melhor encaixa com os seus objetivos. Inês, muito obrigada. Foi fantástico falar contigo e conhecer, perceber um bocadinho. Nós ainda não tínhamos falado, só tínhamos trocado mensagens. Eu estava em vantagem porque já tinha ouvido a tua voz. Tu aqui ainda não tinhas ouvido a minha. Já tinha, uma vez, num episódio de um podcast, também acho eu. Muito bem, das vitaminas. É verdade, verdade. Também fiz o meu trabalho de casa. É verdade. Por isso, olha, muito obrigada. Gostei muito. Acho que foi muito esclarecedor e acho que foi uma forma das pessoas perceberem que a voz, além de já sabemos todos que é fundamental na comunicação, mas que é importantíssimo que conseguimos todos desenvolver e utilizar este instrumento tão poderoso que nós temos a nosso favor e a favor da comunicação com os outros, especialmente em cargos de liderança e nas empresas. Inês, muito obrigada. Um beijinho Obrigada, e até uma Beatriz. próxima oportunidade. Um beijinho. Obrigada.